Muita paz para todos, encarnados e desencarnados. As nossas boas-vindas com os desejos de que nós consigamos compreender um pouquinho destas lições que vamos estudar juntos e não só compreender no momento, mas nos apropriarmos deste conhecimento. Em alguns momentos são conhecimentos já que nós tivemos chance de acessar. Em outros instantes, são conhecimentos novos, mas cujos conhecimentos vão sedimentando na nossa alma aquilo que precisamos para termos sustentação numa caminhada que nós estamos nela, cuja caminhada está nos conduzindo à melhoria. É um progresso que nós estamos buscando. Nós estivemos aqui em dezembro, começando um estudo sobre o amor. Dos presentes agora aqui, quem que esteve lá, quando nós falamos sobre o amor? A nossa pretensão é que seja hoje a segunda parte, e é uma continuidade daquilo que nós já fizemos lá. O que é que nós fizemos lá em dezembro, quando nós falamos sobre o amor? Nós falamos o seguinte, que a tendência da sociedade terrena, reencarnada, é uma tendência que está nos conduzindo para uma visão exterior. Ou seja, este mundo moderno que está aí, este mundo digitalizado, esses aparelhos todos que nós estamos lançando mão deles, excelentes, extraordinários, a cada dia que vai passando nós temos aparelhos mais modernos. Daqui a alguns anos nós teremos aparelhos que hoje nem concebemos ainda as suas competências, a sua capacidade, mas esta ciência, ela está permitindo que nós tenhamos um conforto, mas estamos vivenciando um mundo externo. Ou seja, esses aparelhos todos, e eu citei o exemplo, e quem esteve aqui, por isso que eu perguntei, quem está aqui hoje que esteve lá. E quem esteve aqui me ouviu dizer muito destes aparelhos todos, eu peguei o celular para citá-lo como exemplo, e o quanto o celular tem sido hoje para a nossa sociedade uma peça importantíssima, porque ela encolheu o mundo, mas é uma peça que está nos fazendo utilizar um sentimento que é fora de nós. Quando eu concluí a minha fala, eu disse assim, olha, o celular, ele está mais ou menos dizendo que nós estamos sofrendo, eu anotei para não ter dúvida do que eu disse lá, nós estamos sofrendo, é uma doença moderna, eu disse do celular, mas todos esses aparelhos eletrônicos aí estão nos incomodando. Nós estamos sofrendo de uma síndrome do comportamento ausente. Síndrome do comportamento ausente. E carreguei nas tintas. Eu não fiquei só nisso, não. Eu disse assim, ausente de quê? Aí eu disse assim, olha, ausente de sensibilidade, porque se nós estamos com uma máquina na mão, a nossa sensibilidade não está sendo exercitada, não. Está, sim, o nosso sistema orgânico, a nossa inteligência, mas esta capacidade de sermos mais afetuosos não está sendo exercitado, não. Porque quando nós temos que cumprimentar alguém pelo celular, nós pegamos aqueles desenhozinhos lá e jogamos os beijinhos, e jogamos os abraços, e não passa disso aí. Ora, quando é que um desenho destes, utilizando uma rede, vai fazer a transmissão para quem recebe de algo, ou seja, quem recebe, na verdade nós recebemos todos os dias isso aí, qual é a atenção que a gente dá para isso? Quando alguém manda para nós aquelas coisas lá, aqueles desenhos, nós não nos sintonizamos muito, não. Então nós dissemos isso, que o celular, especificamente, está nos jogando a uma ausência de afetividade. Porque, às vezes, nós estamos nas nossas casas, sentados à mesma mesa, se não no mesmo ambiente doméstico, mas se nós queremos
nos comunicar com alguém na nossa casa, nós passamos uma mensagem pelo celular. Ao invés de frente a frente com a pessoa, olhando nos olhos, emocionando ou não, falarmos aquilo que queremos falar. Então, nós dissemos que hoje a sociedade, nós, estamos experimentando isso. Aí fica parecendo que a doutrina espírita, ela é contra essa evolução. Não tem nada disso aí, não. Apenas estamos fazendo uma reflexão, cuja reflexão, ela vai permitir que nós pautemos as nossas vidas da maneira que estamos querendo. Ou seja, todos nós somos donos da nossa vontade. O livre-arbítrio, uma conquista do ser humano, já tem um bom tempo. Mas paramos aí, quando dissemos que estamos sofrendo desta síndrome, a síndrome do comportamento ausente. E dissemos lá, rapidamente, e hoje com um aprofundamento maior, que a doutrina espírita, que Kardec, quando montou essa estrutura da doutrina espírita, ele, um educador emérito. O espírito Allan Kardec, quando ele veio como Allan Kardec, e quando, nas vezes que ele esteve na Terra, no planeta Terra, para nos auxiliar, para ajudar a sociedade, para trazer essas lições todas, e ele já esteve por algumas vezes, o espírito Allan Kardec, ele tem este cuidado com a didática, com a pedagogia, como educador. E ele pegou essa doutrina que nós estamos estudando, a Judite deve falar lá no final, mas eu não aguento e a língua coça, viu, Judite? E eu já estou falando. E depois você só confirma. Depois da manhã, nós estaremos aqui no Sebastião Marte comemorando os 61 anos, às 10 horas da manhã. Estão todos convidados. E o Sebastião Marte é um exemplo disso aí, daquilo que Kardec elaborou. Ou seja, desde os primórdios, desde os primeiros momentos do Sebastião Marte, ele tem procurado cumprir as lições da doutrina espírita, como Kardec estabeleceu lá em cima de um tripé. Um tripé que envolve, isso é interessantíssimo para nós, embora a gente, às vezes, faça, em quase todas as palestras e quase todos os palestrantes, quando eles estão fazendo as suas exposições, nós mencionamos isso. Olha, pessoal, a doutrina espírita, ela está em cima de um tripé. É um tripé que envolve, tem um aspecto científico, envolve um aspecto filosófico e envolve um aspecto religioso. E vamos embora, e tocamos a nossa fala. Nós raramente conversamos sobre isso. Olha, Kardec, quando contactou com este fenômeno que montou aí o espiritismo, a doutrina espírita, ele esteve por alguns anos, não foram dias, não, meses, mesmo ouvindo as lições dos espíritos nas comunicações que foram psicografadas, mesmo nas mensagens psicofônicas, porque o Kardec, ele administrava um grupo de médiuns jovens, um punhado de médiuns, normalmente mulheres, todos jovens, e ele estava em contato com este fenômeno da comunicação com os dois mundos diariamente. Mesmo aí, o Kardec ainda se conteve, imaginando que o espiritismo, que a doutrina espírita que estava surgindo ali, era uma ciência dos espíritos, uma ciência espírita. Por que nós estamos tocando nesse assunto de novo e vamos falar várias vezes? Porque ele é a base do nosso conhecimento em cima da doutrina espírita. E quando nós estamos aqui falando de um aparelho, ou de aparelhos eletrônicos, ou de uma era, nós estamos numa geração digitalizada, nós estamos olhando para um campo científico. Nós não estamos olhando para outro campo, não. É o campo científico. E é um campo científico que tem uma dinâmica e que ela não vai parar. Ela está em plena evolução. Os espíritos, atenção aqui, os espíritos que estão aqui conosco hoje, desencarnados, que já decidiram que vão reencarnar, e estão muitos. As presenças aqui, elas são intensas.
dos espíritos que acompanham a nossa casa. E muitos desses espíritos que estão aqui hoje presentes e que estão se preparando para reencarnar, eles já decidiram por isso, por necessidade, porque eles já descobriram que este é o caminho que temos para progredir, para melhorar as nossas condições. Não que desencarnados nós fiquemos paralisados, estáticos. Não, a vida não para, nunca. Mas um dos estágios importantíssimos, preciosos para a alma, é voltar à Terra. E nós já voltamos, nós outros aqui, já viemos aqui várias e várias e várias vezes. E estes espíritos, muitos deles que estão aqui hoje, que estão se preparando para reencarnar, que vão voltar daqui uns dias, que vão voltar neste ano, que vão voltar em 2020, que vão voltar daqui a 5 anos, eles já estão vindo, eles já estão voltando, devidamente estruturado neste campo científico para as novidades. Aliás, eu estou dizendo que eles estão vindo estruturados? Não. Eles são os responsáveis pela dinâmica da evolução no campo científico. Eles já estão trazendo para a Terra conhecimentos. Nós, a nossa geração, eu estou falando da minha, não é de vocês, aqui está todo mundo jovem. A nossa geração, que é uma geração mais antiga, é uma geração que não vai ver isso, não. Mas imaginemos aqui, para ficar fácil fazer conta, estamos em 2020, 2019, mas 2020, fica fácil fazer conta. Daqui 30 anos, 2050, daqui 30 anos, ou seja, nós estaremos em 2050, quem é que estará administrando o mundo? Os espíritos que estão por aí hoje com 5 anos de idade. Mais 10 anos na frente, 2060, mais 10 anos, 2070, ou seja, daqui a 50 anos. Quem é que estará administrando o mundo? Os espíritos que hoje estão aqui e que ainda não voltaram, e que vão voltar. Ou seja, eles estão vindo revestidos neste campo científico de um conhecimento extraordinário que nós não temos nem jeito de conceber, não. Então, o que tem a ver isso com a doutrina? O que tem a ver com Kardec? Nós estamos dizendo que o Allan Kardec pega a doutrina e a coloca nesse tripé científico, filosófico e religioso. Quando estamos fazendo uma preleção dessas aqui, os expositores que falam aqui, eles estão falando, estão desenvolvendo as suas ideias, mencionam isso que nós estamos mencionando, mas quem está ouvindo, encarnado e desencarnado, fica imaginando assim, ora, em que momento o expositor está? Ele está só no campo científico, ou ele já passou para a área filosófica, ou ele está em cima da área religiosa? Vocês não vão perceber isso. E nenhum expositor faz essa distinção para dizer assim, atenção, meus irmãos, atenção, a partir deste momento eu estou olhando a doutrina espírita, é o tema de hoje, eu estou estudando o amor sob a ótica da religião. Olha, até agora nós estivemos olhando sobre a ótica filosófica. Não existe isso. Se nós não estivermos sentados aí, atentos, e já tendo uma base de conhecimento para percebermos isso, nós não vamos perceber, não. Vai passar batido. Nós vamos mais ou menos ouvir o que está sendo dito em alguns instantes sem compreender. Mas vamos de novo aqui. Kardec pegou a doutrina e disse assim, eu vou colocá-la inicialmente sobre este aspecto científico. É o aspecto da pesquisa, é o aspecto... Todavia, não é novidade para nenhum aqui, que este aspecto científico, embora ele, Allan Kardec, estivesse falando de uma ciência dos espíritos, de uma ciência espírita, a palavra ciência, ela fecha um pouco as portas. Nós esbarramos no físico. Nós não temos como ultrapassar este físico. Aí vamos ficar imaginando assim, mas essas coisas não são desse jeito. São, sim. Isaac Newton, que antecede a Kardec, um dos maiores gênios, uma das maiores mentes que já esteve por aqui e que a sociedade terrena deve muito a ele, Isaac Newton, ele matou Deus várias vezes. Mas matou Deus por quê? A ciência.
Ele foi desenvolvendo as suas teorias, e nós vamos estudar isso aqui hoje mais. Ele foi desenvolvendo as suas teorias matemáticas, as suas equações, e ele chegou numa conclusão. Eu estou olhando para aquela parede lá no fundo. Eu não sei daqui onde estou, não foi eu que a fiz. Eu não sei o tamanho dela, nem a altura dela, nem a cor. A cor é que eu tenho dificuldade mesmo. Eu não sei distinguir isso aí, não. Mas eu posso obter todas estas respostas elaborando uma equação. Eu faço uma equação, vou resolver esta equação e vou, teoricamente, chegar numa conclusão. Ora, se eu posso responder no mundo, estou falando do mundo do Isaac Newton, se eu posso responder neste planeta, tudo via equação, para que eu preciso de Deus? Eu não preciso de Deus. Eu vou obter as respostas pela ciência. Ele estava correto dentro do campo da sua pesquisa. Este campo aí é um campo diferente. São gigantes subindo nos ombros de outros gigantes e trazendo para o mundo este mundo digitalizado que tem aí hoje. Depois dele vieram outros, e o Einstein, que é um dos mais recentes, um dos mais famosos também, se valeu muito de Isaac Newton, e o Einstein chegou e desenvolveu aí algumas teorias, outras, que são teorias que hoje a sociedade, a humanidade, os cientistas estão lançando mão. Isso não tem nada a ver com a ciência espírita. O Kardec, ele esteve estudando, trazendo, escrevendo sobre o livro dos Espíritos, que foi jogado no mercado. Jogado é força de expressão. Ele foi colocado no mercado com o maior carinho, com a maior atenção em 1857, em abril de 1857. O livro dos Espíritos é um livro que nos envolve, para quem estuda o livro dos Espíritos. Aliás, não precisa estudar começando da pergunta número 1, não. É só estudar aquele prefácio, aquele preâmbulo ali. Aquilo ali já é uma obra científica maravilhosa e profunda. E difícil. E o livro dos Espíritos retrata este período, quando o Kardec se joga dentro deste campo científico, mas ele percebe que o campo científico, se ele fosse continuar no campo científico, ele ficaria preso a essas coisas que nós estamos falando, dos pensadores. Aí ele parte para a área filosófica. Ele dá uma desenvoltura na doutrina. O que é este aspecto filosófico para nós? É o aspecto que, quando nós estamos estudando o amor, por exemplo, se eu estivesse estudando o amor, que é o tema de hoje aqui com vocês, somente sobre o aspecto científico, o que eu diria para vocês? Eu diria assim: meus queridos irmãos, o nosso organismo físico produz algumas enzimas. Quando nós estamos bem alimentados, quando nós estamos pegando, não sei se vocês viram ontem, o mundo científico jogando uma nova dieta para a sociedade. Dizendo assim, o cidadão que quer ter uma vida equilibrada hoje, ele nem precisa de comer muita carne vermelha, não. Ele pode comer só lá 10 gramas ou 15 gramas, eu estou chutando aqui. E ele pode tomar um copo de leite, ele pode tomar... Ou seja, o mundo científico se preocupando conosco. Não estou exagerando, não. Ele está se preocupando com que as pessoas sejam saudáveis neste mundo. Mas nós estávamos falando, se a discussão, se hoje a nossa reflexão sobre o tema amor fosse em cima do campo científico, eu estava dizendo assim para vocês, meus queridos irmãos, olha, o nosso organismo físico aqui, quando nós agitamos um pouquinho, nós fazemos uma caminhada, quando nós estamos... Ele produz umas enzimas chamadas serotonina e noradrenalina. Essas enzimas, elas vão deixar que cada e um monte de outras aí, ela vai deixar... essas enzimas, essas coisas que nós estamos produzindo, vai permitir que nós tenhamos uma vida alegre, feliz, saudável, que nós não fiquemos deprimidos. E eu não passaria disso. Se eu pegasse esse tema,
O Kardec ficou na área científica por alguns anos. Quando ele vem para a área filosófica, ele diz para os espíritas da época assim: vamos raciocinar, vamos pensar, vamos colocar o nosso cérebro para entender, para compreender aquilo que está ocorrendo. Não vamos ficar presos aos conceitos só dos cientistas, não. Ele nos chama, ele nos convida para pensarmos juntos. E como a doutrina não impõe nada a ninguém, e nem devemos impor, porque o livre-arbítrio é pessoal e é um instrumento que cada um tem, nós temos é que pegar a literatura, colocar à luz do nosso raciocínio, do nosso entendimento, da nossa capacidade, do nosso desejo, e interpretarmos. Aí vem este aspecto das interpretações, deste estudo mais aprofundado, e principalmente porque começa a surgem aí na vida do Kardec, quando ele está montando a doutrina, outras obras que ele vai escrevendo, até chegar no Evangelho. Mas o Evangelho já é um início de uma fase, quando ele chega no Evangelho, segundo o Espiritismo, é o início de uma fase muito religiosa. E ele esbarra, Allan Kardec, é verdade sim, ele esbarra neste aspecto religioso. Ele disse: eu não posso pegar a doutrina espírita e colocá-la para o mundo apenas como uma simples religião. Aí nós estamos estudando esses três aspectos e poderíamos fazer aqui uma pergunta para nós mesmos. Assim, ora, mas se o meu perfil, de cada um aqui, se o meu perfil é aquele perfil que eu adoro a área científica, eu posso... Isso nós estamos estudando amor, e vocês vão entender isso. Eu posso estudar a doutrina espírita, eu posso pegar as obras do Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos até o Evangelho, e estudar essas obras todas só sobre o prisma científico. Pode sim, todos nós podemos. Não tem nada que nos impeça. A mesma pergunta vale. Eu gosto de pensar, eu gosto de fazer, de ter as premissas e depois raciocinar para chegar numa conclusão. Eu posso pegar essas obras todas e estudá-las sobre a ótica só filosófica? Sim, qualquer um de nós podemos nos oferecer para o estudo dessa natureza. Mas como, às vezes, e eu citei o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Evangelho... ele traz os evangelhos lá da Bíblia, ou seja, há uma canalização para a religiosidade. Nós poderíamos fazer a mesma pergunta. Eu não gosto da ciência espírita, eu não gosto da filosofia, dessa possibilidade espírita, não. Eu sou chegado mesmo, o meu perfil é estudar a doutrina sob o aspecto religioso só. Eu posso fazer? Claro que podemos. Nós somos livres para qualquer iniciativa. Mas entre poder e estar coerente, e estar cumprindo aquilo que é processo, que é trajetória que nós estamos nos propondo, existem distâncias. Já fizeram isto, que nós estamos aqui apenas colocando nas fases das ilações? Já fizeram e ainda fazem. No mundo... Primeiro, pessoal, Espiritismo é no Brasil. Nós vamos ouvir várias vezes alguns oradores falarem, e é verdadeiro isso, que existem centros espíritas no mundo inteiro. É um exagero, nós não temos centros espíritas em todos os países, não, mas temos em muitos países. Quais são os espíritas que estão lá nestes países e que cuidam dos centros espíritas lá? São brasileiros que moram lá. São brasileiros que moram lá. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos centros espíritas, para todo lado. Nós temos federações estaduais, a Federação Nacional. Mas uma perguntinha, na quarta-feira passada, eu fiz essa pergunta, mas numa população diferente. Hoje, um pouco mais a miúdo. Ora, se nós, sociedade terrena, que estamos estudando a doutrina espírita aqui agora, dentro da casa espírita, denominada Sebastião Mártir,
que está fazendo 61 anos de atividade plena, somos estes. E os desencarnados, atenção aqui, os desencarnados, muitos deles que estão presentes aqui, nem conhecem a doutrina espírita. Não é pelo fato de alguém desencarnar que vai deparar com o conhecimento espírita de repente e vai saber tudo sobre o espiritismo. Não. A população terrena é uma população de mais de 30 bilhões de almas. Nós temos 7 que estão aqui, reencarnadas, mas o percentual destes 7 reencarnados de espíritas é um percentual ínfimo. Vamos pegar o maior país espírita, que é o Brasil. Qual é o percentual dos espíritas perante os 200 e tantos milhões de brasileiros? Pequenininho. Não é um percentual relevante. Estou falando desse espiritismo cristão, desses ensinamentos que nós estamos estudando. Então vamos voltar para o raciocínio. Eu posso estudar a doutrina espírita sob a ótica espírita? Posso, e já fizeram isso e continuam fazendo. Todavia, o estudo da doutrina espírita, voltado só para a área científica, tem cometido um equívoco imperdoável. Jesus não está presente no espiritismo científico. E retirar Jesus da doutrina espírita é matá-la. O mundo científico, excelente e extraordinário, nós não, em absoluto, vamos trabalhar neste reverso do mundo científico, mas e como Jesus se faz presente no mundo científico? Acabamos de dizer aqui do mundo que nós, sociedade terrena hoje, estamos experimentando, e dissemos para todos, já dissemos na oportunidade passada, que nós estamos chamando isso de síndrome do comportamento ausente, porque nós estamos ausentes dos sentimentos. Nós não compreendemos os sentimentos. Nós compreendemos um monte de coisa. E como nós estamos estudando o amor, e o amor é um sentimento que nós todos conhecemos, que nós todos temos domínio teórico sobre o que é o amor, como funciona, e no encontro passado nós acabamos dizendo assim: olha, meus queridos irmãos, o amor é um processo que exige de cada um de nós um aprendizado. Um aprendizado. Eu tenho que aprender a amar. Mas a pergunta é óbvia. Eu já não sei amar? Quando nós maltratamos o nosso próximo, nós estamos maltratando porque nós não sabemos amar. Porque se soubéssemos, nós estaríamos deixando de maltratar. Estaríamos lançando mão dos recursos que conhecemos e sabemos dos seus benefícios. Mais do que isso, o amor não é só esse requisito de aprender, não. Tem um outro verbo que se encaixa aí, uma outra ação. É o desejo. Eu posso conhecer, eu posso dominar, mas se não desejo amar ninguém, acabou. O amor é meu, não serve para nada. Eu sou um pedaço de ferro que dá um som, nada mais do que isso. E quando nós estudamos a doutrina espírita só sob o aspecto científico, Jesus não está lá. E se Jesus não está lá, o amor não está lá. Porque quem traz o amor para a vida é Jesus. É fácil entender isso. É só pegar a Bíblia.
Aqueles que gostam de estudar. Qual parte da Bíblia que insiste, repete e repete com o Novo Testamento, sobre o amor? O Velho Testamento fala sobre o amor. São lições, os profetas, os livros atribuídos a Moisés, os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, depois vêm os profetas, são lições maravilhosas que Jesus não desprezou, não. Jesus é o sublime mensageiro da boa nova. E quando ele traz a boa nova, ele diz assim: não esqueçamos os profetas. Fiquemos atentos àquilo que os profetas... Mas a expressão amor, o sentimento, só de Jesus para cá. E Kardec traz o amor, quando ele traz para a doutrina este sentimento. Bem, então nós estamos estudando. E sobre o aspecto filosófico, a doutrina espírita, sobre o aspecto científico sozinho, nós retiramos Jesus, se nós vamos retirar Jesus, se nós estudarmos só sobre esse aspecto. Retirando Jesus, nós matamos o aspecto científico, porque Jesus não está presente e ele é a essência. E a área filosófica? A área filosófica, provavelmente, até um pouco mais profunda, porque ela é da alma. Ela vai requerer a minha mente, o meu raciocínio, a minha alma, se esforçando para lutar contra ela mesma. Quantas vezes nós dissemos isso aqui na quarta-feira? Quantas vezes nós estamos num drama, numa decisão que temos que tomar, e ouvimos uma vozinha de cá dizendo assim: este caminho é o melhor. Aí vem outra vozinha do lado de cá e diz assim: não, é este aqui. E no aspecto pessoal, o quanto isso é importante? Quando nós estamos numa relação com alguém, e a vozinha diz assim: vai lá e pisa nele. Você não pode levar desaforo para casa, não. Aí a outra vozinha vem e diz assim: não faça isso não. Isso dá consequências, isso vai te deixar depois com remorso. A área filosófica, isso não é religião, não estou falando de fé, não. Estamos falando de raciocínio, de premissas. E quem responde por isso? A nossa alma, é a nossa consciência. E o amor está inserido aí. Mas para que nós não fiquemos assim, eu tenho que ficar perto da luz, porque já não está... Então nós estamos falando de uma síndrome que nós estamos vivendo, que nós chamamos de síndrome de uma existência externa. Agora, como nós estamos estudando, e são capítulos, hoje é o 2º capítulo, pasmem, um dos grandes problemas que temos em nossas vidas é o sistema educacional clássico. O sistema educacional clássico, contribui enorme. Não é o celular, não é o computador, não. É o sistema educacional clássico que colabora para que nós vivenciemos esta síndrome dos sentimentos exteriorizados. Nós não estamos olhando para dentro, os conhecimentos estão nos jogando para fora. A UNB, aqui todo mundo já ouviu isso, a UNB tem um ano e meio, que ela abriu uma disciplina, foi um desespero, quando a imprensa ficou sabendo disso. Ela abriu uma disciplina para os estudantes de todos os cursos da UNB. Qual é a disciplina? Para tratar sobre felicidade. Olha que avanço, olha que espírito, este que deu a sugestão lá e que conseguiu a aprovação, o quanto ele está na frente de cada um de nós, dos educadores, quando abre numa universidade renomada uma disciplina para tratar sobre felicidade. Pois bem, a educação, nós estamos dizendo que a educação clássica, o sistema educacional, ele nos conduz a este distanciamento de nós mesmos, da nossa capacidade, da obra-prima de Deus que somos nós. Por quê?
Eu escrevi aqui para não esquecer e para não deixar nenhum vácuo aí. Por quê? É porque no sistema educacional clássico, nós não estudamos, não temos contato, ou seja, o sistema, não nos ensina nada, nadinha, nadica de nada sobre a alma. Em que aulas todos nós aqui já frequentamos, e que a alma esteve presente numa aula de matemática? E que a alma humana esteve presente numa área de física, ou numa área de química? Nunca. Nunca. Nenhum professor, por mais corajoso que seja, por mais religioso que seja, ele não vai enfrentar uma sala para dar uma aula de química e para pegar Deus, para pegar Jesus, para falar de amor. Ele vai falar daquilo, é porque ele tem um sistema que diz que ele tem que fazer uma aula ali, é de matemática. Agora mesmo acabamos de citar o Isaac Newton. O Isaac Newton, quando ele esteve fazendo as suas equações, ele falou assim: eu não preciso de Deus para nada, porque eu resolvo todas as questões, todos os problemas com equações, com a matemática. Eu preciso da matemática. Eu não preciso de Deus. Então, o sistema educacional, ele responde. Mas vamos fazer uma análise rápida nossa aqui. De onde é que nós estamos vindo? De uma vida espiritual. Todo mundo aqui está reencarnado. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo, mas estamos reencarnados. E para reencarnar, como foi a nossa trajetória? Simples. Nós dissemos agora mesmo, aqui estão presentes alguns espíritos que estão se preparando para reencarnar. E muitos deles com vínculos à casa de Sebastião Márcia. E virão para cá. Mas qual vai ser a preparação desses espíritos? E que foi a nossa preparação? Primeiro, vamos decidir a área do DNA. A herança física, a cor dos olhos, a altura, de que família, isso é uma escolha mais ou menos, porque vem de acordo com as necessidades. Em que meio eu tenho que me fazer presente para começar um monte de ajustes? Isto é ciência? Não é. Para começar um monte de ajustes com irmãos, com espíritos semelhantes, com os quais eu não me dou bem. A reencarnação começa aí. E quem faz a escolha? Generalizando. Em alguns casos não, mas generalizando. Somos nós mesmos. Eu tenho uma pendência enorme aqui com meu irmão, então eu vou ter que nascer na mesma família dele. Olha, eu tenho uma pendência enorme aqui com um monte, eu tenho que nascer nessa família. Porque é a bênção de Deus permitindo que num convívio eu possa me acertar. Aí a bondade de Deus permite que a gente tenha um processo de restringimento, esta é a palavra. O que é o restringimento? Já foi feita a escolha, e aí eu vou me internar, ou vão me internar numa clínica para que eu me isole do arquivo psíquico, emocional, espiritual que eu tenho, que tem mais de 40 mil anos. Para que esse arquivo não me incomode na vida que vai vir. Aí eu fico internado lá um tempão e vou me isolando. Quando tem o relacionamento do casal e que o espermatozoide ganha a corrida, ali estão definidos um monte de coisas. A herança biológica, nós não herdamos dos nossos antepassados nada do campo moral. Nós herdamos no campo biológico. Moral, não. Moral é nosso. E aí eu vou renascer, porque ali está decidido como serei. Meus queridos irmãos, os espíritos de luz, neste período aí, eles não passam por restringimento, não. Eles se ligam mentalmente com a mãe e eles administram a montagem do seu corpo físico. O espírito de luz não fica isolando de nada, não. Ele interfere no seu corpo atual, na montagem dele, como ele quer que seja. Mas nós outros não.
Nós passamos por esse restringimento, vamos nascer sem lembrança nenhuma, vamos passar um bom período, que é a primeira infância, e é o que nós estamos falando do sistema educacional agora. A primeira infância, os pais vão ficar ali em cima dizendo certo e errado, certo e errado. É o campo moral. Quando vem o sinal da adolescência, eu começo a mergulhar dentro de mim mesmo, para ir lá na minha consciência, no meu arquivo, que aquele restringimento deu uma isolada temporária, por misericórdia de Deus, e acesso lá e começo a lembrar quem sou. E aí as coisas começam a complicar. Então, o tempo está vencendo ali, eu já disse que isso aqui é por capítulo, no próximo capítulo nós vamos continuar daqui, mas nós estamos parando exatamente no instante que estamos dizendo assim, que o sistema educacional clássico não fala nada sobre a alma. Que o nosso planeta psíquico, ele não é nem tocado pelo sistema educacional clássico. Que os sentimentos nem são lembrados pelo sistema educacional clássico. Ora, se nós passamos por essas dificuldades, embora tenhamos tido os pais na primeira infância para nos auxiliar um pouquinho, às vezes essa educação ela não foi tão consistente, não. Ela foi um pouco debilitada até pelas condições atuais da vida. Mas continuaremos falando sobre o amor, para dizer assim, se nós nem nos conhecemos, se elementos importantíssimos para a formação do eu, da minha alma, não são tocados nas escolas, como me monto, como me construo, com dificuldades, enormes dificuldades. Mas eu crio esse suspense para que no nosso próximo encontro, no mês de fevereiro, nós, continuando esse raciocínio sobre o amor, saibamos como essas coisas vão se desenrolando e nós podemos superar. Nós mesmos. Acessar aquilo que fala sobre o amor, que fala sobre o perdão, que fala sobre a renúncia, que fala sobre a compreensão, e que às vezes nós não estamos tendo muito tempo disponível atualmente para fazer isso. Encerrando, quando eu ouço uma vozinha de cá e outra de cá, me incomodando, esta palavra é forte, me incomodando, mas sou eu mesmo, não é obsessor, não sou eu mesmo, eu tenho que me prevalecer na discussão, e dizer para as duas vozes que estão me dizendo assim, o que está me interessando no presente momento é o meu projeto de vida, cujo projeto eu participei da elaboração dele, me preparei, fui para um restringimento, voltei, tive os meus pais e agora estou na vida com esse projeto. Não me interessa experiências de 400, 500 anos atrás. Me interessa é cumprir esse projeto. Essas vozinhas ficam incomodando, dizendo assim, mas eu quero ouvir, eu quero que você deixe de ser esta proposta que você fez para você, que elaborou para vocês, e seja o que você já foi. Naquilo onde você se comprometeu fortemente, intensamente. Isso é instigante para estudar. Para nós discutirmos conosco, com cada um de nós, sobre essas decisões. O que me interessa? Me interessa um projeto de vida que fale de amor, me interessa um projeto de vida que fale sobre o perdão, me interessa um projeto de vida que me permita, no contato com os meus, acertar um monte de pendências do passado. Um monte de problemas que carregamos, que vão ficar para trás, porque nós vamos ter a chance da reencarnação para acertá-los. Muito obrigado pela paciência de todos.